Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supernova. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante aí o canal a crescer, tá bom? Ajudar nossos colegas aí, concurseiros também. Tem muito material que a gente não encontra videoaulas, e a videoaula é muito legal porque acaba destrinchando um pouquinho mais, principalmente essas questões de artigos, de lei, né? Só ler, realmente às vezes você não fica bem nítido ali a explicação, então é legal realmente a gente ter uma explanação acerca de cada item da lei, tá bom? Então um pouquinho que eu sei aí eu estou partilhando com vocês, por isso que é importante vocês se inscrever no canal, dar aquele like positivo para que o vídeo possa ser mais divulgado, para ajudar nossos colegas também, tá bom? Então se inscreve lá no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, eu gravei essa aula e aí quando eu fui jogar no YouTube, não sei, deu um problema no vídeo, eu perdi aí quase 30 minutos. Vou até fazer ela um pouco mais resumida agora. Estou até falando um pouco mais baixo porque por conta do horário também aqui em casa, né? Eu moro num condomínio, a família já está dormindo também. Então eu fiz a segunda e a terceira parte, agora eu vou ter que refazer a primeira, por conta aí que deu problema aí no vídeo. E estou refazendo a primeira aula agora depois de concluir as outras duas. Então vamos lá, pessoal. Nós vamos trabalhar, né, essa primeira parte da Constituição Federal, título 8, da Ordem Social, capítulo 3, que trata do quê? Da educação, da cultura e do desporto. Desporto que tem a ver com esportes. Seção 1, da educação. Então vamos lá, pessoal, artigo 5. Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então vamos lá, pessoal. A educação é um direito de todos, ou seja, tanto a criança quanto o adulto tem direito à educação, tá bom? Esse direito, ele é dever do Estado e da família. Quando a gente fala de Estado, não é o Estado de São Paulo, o Estado de Pernambuco, o Estado do Rio de Janeiro. O Estado é o governo, tá? Ele é um dever do governo, um dever do Estado e um dever da família também, garantir aí o acesso e permanência dessas crianças na escola, garantir o direito da educação a essas crianças, a esses jovens. Será promovida a educação incentivada com a colaboração da sociedade. O que quer dizer isso, pessoal? A escola, pessoal, ela está diretamente ligada com a função social, com o meio em o qual ela está inserida, tá? Com a cultura social a qual a criança ela vive no seu dia a dia, tal. E a sociedade, a cultura da sociedade a qual a criança vive ali, do bairro dela, da rua dela, as pessoas com quem ela tem contato, isso vai interferir diretamente na educação dessa criança, tá? Na formação dela. Por isso que fala aqui com a colaboração da sociedade. Visando, pessoal, o quê? Visando o pleno desenvolvimento da pessoa. O que é o pleno desenvolvimento, pessoal? Formação integral, formar ali um cidadão político, um cidadão social, um cidadão crítico, tá? Um cidadão ético, uma pessoa que saiba não apenas conviver, mas transformar a sua realidade, que possa ali transformar para o bem, né? Para que possamos aí cada vez construir um mundo melhor, tá? Então isso é o desenvolvimento pleno. Não é só ensinar matemática, português, mas ensinar também o exercício da cidadania e também o seu preparo, além do exercício da cidadania, seu preparo para a qualificação para o trabalho. Gente, quando a gente fala qualificação para o trabalho, a gente não está falando só de mercado de trabalho. Existe uma diferença entre mercado de trabalho e mundo do trabalho. Mercado de trabalho é o emprego, onde a gente vai lá, trabalha, ganha o nosso salário, ganha o nosso sustento, tem a ver com competitividade, com capital. Tá? O mundo do trabalho já tem a ver com o quê? A ligação, a interação do homem, a relação do homem com a natureza, a relação do homem com o mundo ao qual ele está inserido. Tá? Então, mercado de trabalho é o emprego. Mundo do trabalho é a relação do homem com o mundo, a relação do homem com a natureza. Tá? Então, quando a gente fala de qualificação para o trabalho, pessoal, está falando ali, a questão do mundo do trabalho entra na questão da formação para o exercício da cidadania. E a questão do mercado, do qualificação para o trabalho, também vai entrar na questão do mercado de trabalho, que é o quê? Você tem que dar um ensino de qualidade de modo que a criança ela consiga, aquela formação dela, ela consiga progredir ali nos cursos técnicos ou nos cursos universitários para realmente garantir ali uma profissão, se formar numa profissão.
tá bom? Então precisa ter uma educação de qualidade para garantir a qualificação no mercado de trabalho. Também. Artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Pessoal, o que é princípio? Princípio é um conjunto de normas, um conjunto de éticas, a qual a gente norteia a nossa vida, tá bom? Então, assim, quando a gente fala assim, meus princípios básicos aqui é não comer sem camisa, não comer com boné, meu princípio básico é respeitar minha esposa, respeitar meu marido, respeitar meus filhos, respeitar meu pai, respeitar minha mãe, tá? Então, são princípios do ser humano. Né, os princípios da sociedade, né, respeitar a opinião do próximo, né, respeitar os limites de cada pessoa, né, você não pode achar que você é dono da razão. Então tudo tem princípio, né, qualquer âmbito aí tem princípio. Na educação também tem. E o ensino ele será ministrado com base nos seguintes princípios. Primeiro, da igualdade de condições de acesso e permanência na escola. Pessoal, igualdade de acesso, pessoal, envolve essa questão de transporte. Por quê? O que é igualdade de acesso, pessoal? Igualdade de acesso, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre matrículas, né? Você não pode ali fazer uma classificação ali do tipo, olha, primeiro nós vamos atender os filhos dos comerciantes, os filhos do rico, depois entra o filho do pobre. Não, você não pode trabalhar dessa forma, tá? É aquela coisa, você vai abrir ali, por exemplo, 1000 vagas na escola. Os 1000 primeiro que chegar garante a vaga. Os demais remanescentes vai entrar para uma lista de espera ou vai ser remanejado ali para outras escolas mais próximas, tá bom? Então, agora a igualdade de acesso também tem a ver, pessoal, com o transporte. Por exemplo, vamos pegar uma área rural, vai. No primeiro vídeo que eu fiz, eu mencionei sobre a N, eu vou mencionar de novo aí, porque nos demais eu acabei mencionando, senão fica fora de contexto. Tem uma série literária que é uma série que eu, sinceramente, eu não sei se ela é de origem americana ou inglesa, eu sempre esqueço, pessoal. Vou até dar uma pesquisada aqui. De Green Gables. Eu acho que ela é inglesa, né? Mas vamos dar uma conferida aqui para não errar. É uma série literária, pessoal. Nossa, parece que é canadense. Errei feio aí. Não é nem inglesa nem americana. Uma série canadense, pessoal. E eu passei vergonha aí que eu estava em dúvida entre duas etnias e não era nenhuma das duas. Então vamos lá, pessoal. A Anne de Green Gables, né, uma série literária, é tipo um Harry Potter do começo do século XX. E gerou ali 7, 8 livros, né? E recentemente a Netflix começou a passar uma série aí, 3 temporadas, com o nome de Anne com E, né? Anne with E. Se vocês forem lá na Netflix, pesquisem que é muito bacana. E os 3 vídeos que eu fiz aqui, eu falo muito sobre partes da Anne e pode enriquecer bastante nossos estudos também. Então, lá na questão da Anne, pessoal, lá, por exemplo, era uma cidade rural, né? Tinha uma igrejinha lá que servia como escola e as crianças iam a pé, outras iam de bicicleta e era tudo muito longe. Então, usando essa série, por exemplo, de exemplo, você tem aí você pega uma cidade rural, por exemplo, né? Você pega lá uma escolinha e coloca lá mais ou menos ali no centro do bairro, né, tal. Só que o bairro é constituído por sítios e fazendas, né, plantações. Então o que acontece? Tem uma chácara, um sítio ali que é mais perto da escola. A criança ela vai a pé, ela vai andar ali 100, 200, 300 metros e chega na escola, às vezes até um pouquinho mais. Só que o sítio do lado desse sítio, ele já fica, né, sítio é uma coisa gigante, então a criança já tem que andar 1 quilômetro. Aí o terceiro sítio, a criança já tem que andar 4 quilômetros, 3 quilômetros, para chegar até a escola, e por aí vai. Então assim, pessoal, vocês acham que essas crianças têm a mesma quantidade, a mesma qualidade de acesso, a mesma facilidade de acesso? Não tem, né? Uma mora pertinho, a outra mora mais longe, vai de bicicleta, a outra vai de cavalo, a outra, coitada, às vezes ela tem que caminhar por tanto tempo. Aí num dia de chuva, aquela que mora perto põe lá uma capinha de chuva e chega na escola. E aquela que mora mais longe, né? Vai amassando barro ali até chegar lá naquela situação lá, né? Chegar na escola ali toda cheia de barro, toda molhada para poder estudar. Então, gente, a igualdade de condições de acesso. Então, envolve o quê? O transporte. No nosso caso aqui, a gente não trabalha com zona rural, mas tem que garantir, por exemplo, o transporte da criança. A criança que mora 2 quilômetros da escola, a mamãe não tem condições de estar levando a criança a pé até a escola. Tá? Então, essa questão da zona rural também tem que entrar. Tá?
A questão da zona rural. Essa questão do transporte, ela também tem que entrar, tá? O transporte para criança que é mais afastada da escola, de modo a garantir, né, que ela chegue na escola ali com segurança, né? Chegue ali no horário certo para iniciar a aula. Então, isso é a igualdade de condição de acesso. Agora, a igualdade de condição de permanência, né? Garantir a permanência da criança na escola é o quê? Garantir as matrículas continuadas, ou seja, a criança que já está matriculada, ela tem que ter vaga, tá? Você não pode falar assim, olha, você não vai ter vaga o ano que vem. Não, isso não pode acontecer, tá? A criança teve matrícula esse ano, automaticamente os anos subsequentes ela tem que ter a vaga dela garantida. Então você tem que garantir a permanência dela na escola também, tá bom? Sim, também, pessoal, questão de igualdade de condições de acesso também entra a acessibilidade, tá? Que é aquela criança, aquele jovem, por exemplo, que tem necessidades especiais, às vezes um cadeirante, uma pessoa que anda de muleta, tá? Então tem escola, por exemplo, hoje a maioria tem, praticamente todas. Mas antigamente não tinha uma rampa na escola, a criança não tinha acesso ali a uma rampa, um banheiro acessível, com uma porta mais larga para passar uma cadeira de rodas, o assento do vaso sanitário mais alto, né, que é para a pessoa poder sentar, se locomover sem a ajuda de uma segunda pessoa. Então, assim, essa acessibilidade também tá, entra como garantia de igualdade de acesso. Pessoal, segundo tópico, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Você fala assim, parece bobinho isso aqui, né? Mas vamos focar um pouquinho mais que vocês vão entender. Pessoal, ensino, olha só, nós pegamos lá o ensino desde quando a educação foi trazida para o Brasil até o momento final do século XX, praticamente a gente trabalhou assim, com o ensino tradicional. E era um ensino, pessoal, que antigamente a igreja determinava o que ia ser ensinado. Então não podia se ensinar nada além daquilo que a igreja determinava. Logo que a igreja deixou de comandar a escola, o governo fez a mesma coisa, tá? Era ensinado aquilo que o governo determinava ali. Você não podia, a escola ela era manipulada, ela não era livre, ela não podia criar pensadores livres, né? Tinha que manter o povo ali como bois, né? Sob controle da massa, sob o controle da minoria da elite ali, tá bom? Então hoje, pessoal, nós temos aí a liberdade. Inclusive, nessa série da Anne também, quem puder assistir na Netflix, pessoal, vale muito a pena. Também tem uma situação lá, porque assim, tinha um único professor que ele ensinava a todos. E esse professor era bem jovem, ele também era um professor que ele tinha uma má formação, era bem capacitado ali para realizar o trabalho. E esse professor, pessoal, a Anne era uma menina que ela foi criada num orfanato, tal, então ela tinha muito acesso a livros, tal, então ela era uma menina muito inteligente. E a inteligência dela chegava às vezes a ultrapassar a do professor. E quando ela ia fazer uma pergunta, quando ela ia questionar alguma coisa, o professor ficava bravo, brigava com ela, botava ela de castigo, né, maltratava ela. Por quê? Porque ela era mais inteligente do que ele, ela não tinha culpa daquilo. Então quando a gente fala da liberdade de aprender, na escola tradicional, a criança não podia perguntar, ela não podia, né, questionar. Eu lembro que eu tive uma professora de ciências que uma vez ela comentou assim que o deserto ele foi criado pelo homem, e aquilo já me gerou uma dúvida, porque não tem, são regiões áridas, gente, né? Foi que o homem saiu arrancando árvore lá e daqui a pouco não nascia mais árvore, juntou um monte de areia, e aquilo era um absurdo. E logo em seguida ela mencionou que os camelos eles têm umas bolsas líquidas embaixo da pata que permite a ele caminhar no deserto, por isso que provavelmente é o único animal ali que sobrevive no deserto, porque as patinhas dele são capazes de suportar o calor da areia. Aí surgiu uma dúvida, eu perguntei, eu estava na quinta série, acho que 89, 90, não me lembro ao certo, mas ali eu falei, professora, mas peraí, se foi Deus que criou o camelo, se a pata do camelo tem as bolsinhas de água lá, né, para que ele suporte o calor do deserto, mas se quem criou o deserto foi o homem, como é que Deus já criou o camelo preparado para uma coisa que o homem ia inventar? E ali ela ficou meio assim, sem graça tal, e me tocou o enterro lá e deixou a aula de lado, né? E a minha dúvida ficou aí por muitos anos, né, por muito tempo. Na época a gente tinha internet, essa facilidade para pesquisar. E outra coisa, pessoal, então, assim, né, você vê que o aluno não tinha essa capacidade de questionar, de perguntar, e quando o professor, ele falava uma besteira, ele não falava, gente, ó, desculpa, eu tenho muitos vídeos que vocês veem que eu falo, gente,
desculpa aí falando uma besteirinha aqui, ó, apaga isso aí, pelo amor de Deus, porque meus vídeos não são editados, né? E então, assim, às vezes eu falo uma besteira, eu peço desculpa. Vou fazer o quê? Errei, né? O que eu não posso é me apegar no meu erro para não fazer papel de tonto. Porque a hora que eu pegar um de vocês aí que são estudiosos, que vai lá me questionar lá nos comentários, falar, ô rapaz, você falou uma besteira aqui, como é que eu vou ficar, né? Fica difícil. Então você tem que reconhecer quando você erra. E tanto que aconteceu isso comigo, acontecia lá na série da Anne também. Ela não tinha essa liberdade de perguntar, e quando ela ia falar alguma coisa, o professor ficava bravo. Por quê? Porque ela era mais inteligente que ele, e ela constrangia ele. Essa liberdade de ensinar também, pessoal, que eu falei da Anne, né? Da Anne não, que eu falei aí, que eu mencionei essa questão da igreja comandar, né? Falar, determinar o que podia ou não ser ensinado na escola. Nós também temos aí uma outra indicação, que é o filme Sociedade dos Poetas Mortos. E a Sociedade dos Poetas Mortos também é um filme que ele fala sobre uma escola que tinha um regime muito rígido, e o que a escola determinava era o que o professor tinha que ensinar. O professor, ali interpretado pelo Robbie Williams, ele começou a perceber que os alunos eles tinham dons, eles tinham, sabe, predisposições a outro tipo de coisa, eles, sabe, talento para outro tipo de coisa, e ele começou a incentivar aquilo. Vocês têm que fazer o que vocês gostam, tal, e não é que os pais de vocês determinam. E aí começou a gerar um tumulto na escola, e os pais ficaram bravos, e o professor, o diretor também, e aquele professor acabou sendo expulso da escola. Por quê? Porque ele enfiava coisa na cabeça dos alunos? Não, porque ele mostrava para os alunos que eles tinham o direito de ser livre para escolher o que eles quisessem. Inclusive tem uma versão feminina desse filme chamado Sorriso de Mona Lisa, com a Julia Roberts, que é a mesma coisa do Sociedade dos Poetas Mortos, né? Que as meninas ali, elas iam para a escola estudar para aprender a ser esposas. E ela falou, não, ela percebeu que tinha uma ali ou duas que queria ser advogada, que queria... Ela falou, não, você tem que estudar, tem que fazer direito, vai ser uma advogada, vai mudar o mundo, né? Você não pode aí viver baseada, é, viver baseada, né? Se basear em estudar para ser uma esposa, que isso, vai fazer uma faculdade, vai ser independente, você pode casar, pode ter sua família, mas você tem que ser independente. E também ela começou a gerar vários problemas ali na gestão da escola. Tá? Então, quando nós falamos hoje sobre essa questão da liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar, de divulgar o pensamento, de poder falar aquilo que você pensa, parece que é uma coisa absurda, né? Do tipo, imagina, bobagem isso. Não, não é bobagem não. Vocês não sabem a luta que foi aí no decorrer de séculos, né? Se vocês estudarem as tendências pedagógicas, eu estou concluindo inclusive um livro de tendência pedagógica e vamos ver se em breve aí eu consigo publicar. E realmente fala da luta que foi para a gente conseguir hoje essa liberdade que nós temos na educação. Então, olha, esse tópico 2 aqui é muito importante, pessoal. Essa liberdade que nós temos aí, né? Esse princípio da liberdade de aprender, de ensinar, tá bom? Que não é uma coisa absurda, por mais que pareça, gente, foi uma luta muito grande para a gente conquistar isso. Gente, 3 aqui, pluralismo de ideias. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas, privadas de ensino. Públicas e privadas de ensino. Então, assim, gente, pluralismo de ideias e... falou rápido, sai errado. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. O que é isso, pessoal? São o direito, gente, de ter várias ideias diferentes, poder aplicar. Nós temos diversas metodologias de ensino e o direito de você poder escolher uma que se adeque melhor à realidade da sua escola, a realidade da qual o seu educando convive. Tá? Não é escolher a que você acha que é melhor, mas escolher aquilo que é melhor para a comunidade. Tá? Não é aquela, eu prefiro Jean Piaget, eu prefiro Paulo Freire, eu prefiro fulano de tal. Não, gente, você tem que escolher uma coisa que se adeque melhor à realidade do aluno. É sempre o aluno como foco. Tá bom? Então, esse pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas, né, essa diversidade, essa liberdade que nós temos de poder trabalhar com essa quantidade imensa de ideias que as pessoas têm, tá? De visão. Gente, isso é muito importante, isso é muito legal, isso é muito gostoso, tá bom? Porque quando você fica simplesmente nessa questão quando você fica realmente nessa questão de
querer impor, né, ó, todo mundo tem que trabalhar dessa forma, a coisa fica muito negativa. Gente, essas indicações que eu fiz do Sociedade dos Poetas Mortos, do Sorriso de Mona Lisa, pode expressar muito melhor que as minhas palavras, gente, isso que eu estou tentando falar, tá? Não tinha pluralismo de ideia, não tinha concepção pedagógica, você tinha que trabalhar aquilo que a escola determinava, tá? Então hoje nós estamos aí vivendo uma época muito abençoada e temos que lutar cada vez mais por esses direitos aqui, tá bom? Então, outro princípio aí, né? Terceiro princípio aí, realmente do ensino aí de qualidade, está no pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. O quarto item, pessoal, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, assim, pessoal, o ensino público ele tem que ser gratuito em estabelecimentos oficiais do governo, tá bom? Então, não pode chegar uma pessoa aí e dizer, tem uma escola pública aqui e tal, né, mas eu estou cobrando, né, então não é público. Tá? Então, estabelecimentos oficiais ali também tem que ser público. Quinto, pessoal, valorização dos profissionais de ensino, garantindo na forma da lei plano de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela União. Quando a gente fala de valorização dos profissionais, pessoal, todo mundo já pensa em salário. Não é só salário, é valorização. Valorização, pessoal, tem a ver com a formação continuada do professor, tá, gente? Tem a ver ali com... se tem um professor capacitado, vou falar de novo da N, né? Vamos voltar lá na série da Netflix. Então, eu falei daquele professor, era um professor que não tinha uma formação, ele não tinha condições de dar aula. Ali tinha alunos de várias idades dentro da mesma sala, ele ensinava o mesmo conteúdo para alunos de diversas idades diferentes. Tinha uma moça lá que, inclusive, ele estava paquerando ela, ele até namorava escondido com aquela aluna, porque era uma aluna mais velha, ela tinha quase a idade dele, porque ele era muito jovem. Eles tinham praticamente a mesma idade. E era todo mundo ali junto, numa mesma sala, aplicando o mesmo conteúdo. Então, assim, gente, é muito legal realmente vocês assistirem para vocês entenderem um pouquinho disso aqui. Então, é um cara que ele não tinha uma formação continuada, ele não tinha ali uma especialização, uma pessoa que não progredia nos seus estudos, de modo ali que realmente era um professor incompetente. Quando chegou uma aluna como a Anne, que era mais inteligente do que ele tinha aquilo como um desafio, ele detestava a menina, ele perseguia ela, sabe, maltratava, colocava de castigo, ele praticava injustiças com a Anne porque ela era mais inteligente do que ele, né? Uma aluna que era mais inteligente do que o professor. Então, pessoal, valorização do ensino tem a ver com isso, também com a formação continuada do professor, da especialização dele, para que ele possa ir progredindo ali na sua carreira. Tá? E também, pessoal, plano de carreira para o magistério, né, uma evolução ali do professor também. E o piso salarial profissional, né, um piso mínimo ali, para que o professor também não possa ser explorado em algumas regiões, né? Não, tem que ter um piso mínimo nacional para o profissional dessa área. E o ingresso, gente, exclusivo pelos concursos públicos, porque às vezes em caráter emergencial você pode fazer uma contratação temporária de professores, né, se houver necessidade, mas tem que ser uma coisa temporária, tá? O ingresso permanente é só por concurso público. Assegurando aí, pessoal, o regime jurídico único também às instituições mantidas pela União, ou seja, governo federal, pessoal, quando trabalha de serviço público, né, o pessoal o profissional da educação do serviço da União, competente à União, ele tem que ser estatutário, tem que ser regido por um regime jurídico. Ele não pode ter ali a carteira assinada pela Consolidação de Leis Trabalhistas, que é a CLT. Aqui a Prefeitura de Guarulhos, a gente era CLT, e a partir do ano passado aí foi dado baixa na carteira e nós nos tornamos funcionários estatutários, né, baseados aí num regime, regidos aí pelo regime jurídico único. Tá bom? Aqui no caso da Prefeitura, né, foi uma opção, mas no caso da União é obrigatório. Tá? Outra coisa também, pessoal, credibilidade. Muitas vezes nós temos um professor, eu já fui bastante assim, eu sou culpado desse crime. O professor, ele mesmo fala mal da profissão dele. Ele mesmo chega e fala assim, não, olha, não vai ser professor não. Aí ele vê um aluno, eu fiz isso com uma colega de trabalho, que ela estava fazendo pedagogia, eu falei, não, pelo amor de Deus, vai escolher um curso mais melhor, pedagogia não tem futuro, pedagogia é isso. Gente, e foi uma coisa errada que eu fiz, porque tem que incentivar a pessoa quer fazer pedagogia, ela tem que fazer pedagogia.
Ah, você tem ali o melhor aluno da escola. Ele fala, eu quero ser professor. Não, professor não. Olha, vai escolher medicina, vai escolher engenharia civil. Gente, o melhor aluno ele tem que ser professor, porque é ele que vai formar as gerações futuras. Essa credibilidade também é muito importante. Você passar que a sua profissão é extremamente importante, tá? E não só ficar definhando aí, denegrindo a sua própria profissão, porque isso vai fazendo com que a educação seja cada vez mais desvalorizada. O sexto aqui, pessoal, gestão democrática, né? Gestão democrática do ensino público na forma da lei. Pessoal, isso aqui está instituído no artigo 14 da LDB. Então, quando a gente fala de gestão democrática, nós estamos falando do quê? Toda a parte de planejamento, construção do projeto político-pedagógico da escola, tudo que tem a ver com a relação direta com o aluno, pessoal, consiste como gestão democrática, tá? Tem que entrar a gestão democrática, tem que ter a participação dos professores, dos profissionais da educação na escola, seja auxiliar de limpeza, cozinheiro, agente de portaria, todo mundo ali que trabalha diretamente com a criança, tem que fazer parte dessa construção, a comunidade, os pais, tá? Então, todo mundo tem que estar, porque todo mundo que age diretamente com a criança, porque senão o que acontece? A gestão vai lá, monta um PPP lá, que é o projeto político pedagógico, monta lá um PPP e fala assim, é para vocês fazerem isso aqui. Aí chega fora da escola, a família não sabe o que é aplicado na escola, vai lá, trabalha em um contexto completamente diferente em casa. E uma vez que a família conheça o projeto político-pedagógico da escola, vai chegar em casa e ela vai procurar aplicar em casa o mesmo que é aplicado na escola, tá? No contexto social. E ali o educando ele vai construindo um universo único na vida dele. Ao invés dele construir vários universos, tem o universo da escola, o universo da minha casa, o universo da igreja, o universo da minha rua, tá? Ele constrói um único universo. Por isso é importante. E a gestão democrática, ela se torna importante acerca disso, tá bom? Pessoal, quando a gente fizer a aula de LDB, a gente vai se aprofundar mais nessa questão da gestão democrática, tá bom? Parte 7, pessoal, garantia de padrão de qualidade. O Estado ele tem que garantir na escola um padrão de qualidade. Ou seja, pessoal, sempre buscar dar a melhor qualidade possível para o educando, tá? Então não pode simplesmente falar, é de graça, eu vou dar uma qualquer qualidade. Não, não é de graça, eles pagam imposto, eles têm o direito de ter a melhor qualidade, a melhor educação possível. Então tem que ter essa garantia do padrão de qualidade do que vai ser ensinado. Parte 8, pessoal. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos da lei federal. Então tem que ter esse piso nacional aí para os profissionais da educação, tá? Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica, sobre a fixação sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação dos seus planos de carreira no âmbito da União, Estados e Distrito Federal e dos municípios, tá? Então, assim, a lei vai dispor aí sobre as categorias dos trabalhadores que são considerados profissionais da educação, tá? E sobre a fixação do prazo para a elaboração aí e a adequação dos seus planos de carreira também, tá bom? Pessoal, foi o artigo 205, 206 que eu tinha feito aí na primeira aula e acabei perdendo. Ó, o tempo deu certinho, deu 28 minutos, tá? E já tem aí a segunda e a terceira aula pronta, então vocês já acompanhem a sequência, tá bom? E a gente vai partir para outro tema, tá? Então, pessoal, um abraço para vocês, bons estudos e até a próxima aula.